hoje o Destaque volta com os quadros sobre dúvidas jurídicas e para ajudar a gente, temos a ilustre presença do Dr. Leandro Santana. Doutor, muito obrigada por receber a nossa equipe. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre esses 2 anos atípicos de pandemia, né? Foram muitas situações atípicas e eu gostaria de saber o que afetou no judiciário e nas relações trabalhistas. A pandemia afetou sobremaneira todas as relações sociais e não poderia ser diferente no Poder Judiciário. A princípio, houve suspensão de prazos processuais em todos os tribunais, não apenas nos tribunais superiores, mas também nos tribunais estaduais, né? Audiências que antes eram realizadas presencialmente passaram a ser realizadas por plataformas virtuais, e assim continua até o momento, salvo algumas exceções, audiências mais complexas, como audiências criminais, aquelas audiências, especialmente as audiências conciliatórias, têm sido realizadas por meio de plataformas virtuais. E, na verdade, eu considero isso até um ganho, para a justiça, para o Poder Judiciário, para toda a sociedade. Nas relações de trabalho, houve também várias mudanças, principalmente com a realização do trabalho em home office, né? Que é trabalho feito de casa, tanto quanto possível, as empresas adotaram essa modalidade de trabalho, inclusive o escritório Leandro Santana Sociedade de Advocacia. Nós sabemos que o seu escritório de advocacia tem forte atuação na área de recuperação judicial e também de falência de empresas. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses segmentos e como a pandemia os afetou também. Isso. A recuperação judicial, tanto a recuperação judicial quanto a falência, são reguladas pela Lei 11.101 de 2005, e a recuperação judicial é uma forma legal, é um benefício, é uma forma que a lei prevê de ajudar aquelas empresas que estão em crise econômica, mas que demonstram ainda alguma viabilidade econômico-financeira de se soerguerem. É uma forma, então, de auxiliá-las, concedendo-lhes alguns benefícios a se reestruturarem. A falência, infelizmente, é quando a empresa não se mostra mais viável, então passa-se por um processo ou não de recuperação, tenta-se a recuperação daquela empresa que estava com dificuldade e, em último caso, né, a empresa vem à quebra, que é a falência. E, claro, a pandemia trouxe reflexos assim, muito grandes, né, nessas áreas, especialmente na recuperação. Primeiro porque impacta diretamente nas finanças da empresa, né? Sim. E com isso houve e possivelmente haverá ainda mais um crescente número de pedidos de recuperação judiciais, né? E esperamos que não, mas possivelmente poderão também haver falências. Mesmo aquelas empresas que já estavam em processo de recuperação judicial, cujos planos estavam sendo cumpridos, houve pedidos de suspensões dos cumprimentos dessas obrigações que já estavam sendo cumpridas nos planos. Então, os principais impactos são esses, suspensões de planos que já estavam em cumprimento e possivelmente novos pedidos de recuperações judiciais. Entendo. Também é fato que o seu escritório atua na área de direito agrário, né? Isso. Poderia contar um pouco mais sobre isso? Então, o direito agrário é aquele ramo do direito que regula a relação do homem com a terra, né? E meu escritório, eu digo meu, mas eu conto com uma equipe bem grande de preciosos colaboradores, né? Esse daqui, até meu irmão Hélio Almeida, que também é advogado, atua aqui no escritório, a doutora Morgana, o doutor Tiago, o doutor Gilberto, e meu escritório trabalha também nessa área de direito agrário. A gente trabalha muito com essa questão de contratos agrários, contratos que são aqueles típicos, né? Contratos de arrendamento, contratos de parceria,
Mas não só. O direito agrário possui uma relação muito intrínseca com o direito ambiental. Então é impossível se falar em direito agrário, se pensar apenas na terra e não se pensar que as atividades agrárias ocorrem sobre a exploração dos recursos naturais, como florestas e dos recursos hídricos também. Então, o direito agrário é bem relacionado ao direito ambiental, né? Estão correlacionados, sim. Exatamente. Então, o escritório trabalha também nessas questões propriamente agrárias, né? No agronegócio, pecuária, né? Agricultura, mas ele ocorre sobre os recursos naturais, então não é impossível dissociar o direito agrário do direito ambiental. Nosso escritório também trabalha nesse âmbito de direito ambiental. Ainda sobre o tema de direito agrário, sabemos que o senhor escreveu um livro publicado pela editora Juruá, Áreas Rurais Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Poderia falar um pouco mais sobre o livro? Sim. Esse livro é um livro muito especial para mim. Ele nasce, na verdade, de uma dissertação que eu defendi no ano de 2015, perante a Universidade Federal de Goiás, a UFG, cujo tema era esse, né? Áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente e reserva legal. E relacionava ali, na época da dissertação, da defesa da dissertação, a função social da propriedade. E aí eu, então, fiz uma adaptação, uma atualização daquele texto da minha dissertação para a publicação do livro. Na época ainda se discutia perante o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal, que é uma lei de 2012. E agora, com o livro, eu pude trazer como ficaram então decididas essas discussões sobre as constitucionalidades ou inconstitucionalidades de vários dispositivos. Fiz um paralelo, então, de como eu defendia, naquela época da dissertação, 2015, quando, então, o Supremo Tribunal Federal não havia enfrentado essas questões, e como, enfim, ficou decidido agora pelo Supremo. Então, é um livro despretensioso, óbvio que é um tema bastante complexo, né? Mas é um tema de suma importância, especialmente na época que nós falamos tanto de direito ambiental, da exploração dos recursos naturais, especialmente de desmatamento, né? Das nossas florestas. E, claro, sem se esquecer da essencialidade do agronegócio para a própria economia do país. Então, é um livro para se pensar, para se refletir sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, da importância do agronegócio, da importância também dos recursos naturais. E então traço esse paralelo aí dessa questão da função social com as áreas rurais consolidadas, em áreas de preservação permanente e reserva legal, como o próprio título sugere. É um livro muito importante porque fala sobre o meio ambiente, a qual estamos todos, então vale a pena a leitura. Muito obrigada, doutor Leandro. Eu gostaria das suas considerações finais. Olha, para mim é uma honra muito grande receber aqui a sua equipe para essa entrevista que tratar sobre temas jurídicos, né? Não apenas para apresentar o meu escritório um pouco mais ao público, mas também para tratar de questões tão importantes como o direito agrário, ambiental, reparação de falência e sobre as questões, os reflexos que a pandemia trouxe para a sociedade como um todo, né? Os reflexos jurídicos que essa pandemia trouxe para isso. Então, eu só gostaria, Giovana, de agradecê-la, agradecer aqui a toda a equipe por essa oportunidade e mais uma vez reiterar que eu me sinto muito feliz e honrado pelo convite para fazer essa entrevista com você. A honra é toda nossa, pode ter certeza disso. Obrigada por ter assistido, gente.